Olá, boa tarde a todos. Eu sou a professora Simone Vieira Rezende, sou coordenadora, junto com o professor Luciano Bezerra, aqui do Grupo de Estudos de Tradução da Faculdade de Cultura Inglesa, e a gente está dando início hoje ao nosso quinto encontro do semestre. Hoje a gente vai receber, esse semestre, né, combinamos que faríamos um grupo de estudos bem daqueles básicos, né? Que a gente está estudando coisas que aplicamos aqui na faculdade mesmo. Então, estamos fazendo estudo como se fosse um seminário de egressos, né? Com alunos egressos da faculdade falando sobre a pesquisa que realizou durante o período de estudo do bacharelado em tradução. Então, e da licenciatura, tivemos alguns alunos da licenciatura falando de tradução, alguns alunos da tradução falando de coisas da linguística. Então, hoje a gente vai receber a Nicole aqui, e aí a monitora do GET, que está aqui, a Fernanda, e vai fazer as apresentações. Então, agradeço já de antemão, Nicole, pela disponibilidade, pela generosidade em vir dar o seu tempo para falar um pouco da sua pesquisa, e agradecer a todo mundo que está participando. Estou vendo aqui Pedro, Kevin, Gabriel, Amanda, Malu, todo mundo aqui. Então, obrigado a vocês que estão participando ao vivo. E se você está assistindo como se fosse uma gravação, depois não esquece de ir lá responder as questões do questionário para contar sua presença, né, na atividade extensionista ou como hora complementar. Então, Fernanda, passo para você a palavra para você apresentar a Nicole para a gente. Boa tarde, gente. Então, a Nicole Maurício, ela se formou em bacharelado em letras, tradução na Faculdade de Cultura Inglesa. Ela também cursou pintura digital e animação clássica na Faculdade Méliès. Ela é fluente em português, inglês e espanhol, e ela tem como principais hobbies assistir séries, costurar, desenhar, fazer artesanato e também jogar jogos mais diversos de gêneros de videogame. Atualmente, ela se dedica ao estudo de língua japonesa e de finanças pessoais, além de se preparar para concursos públicos, buscando uma carreira em um órgão federal. Então, gente, agora eu passo a palavra para a Nicole. Oi, gente, boa tarde. Eu vou começar aqui com uma apresentação, então. Eu dei esse nome da obrigação à inspiração. Tem como aproveitar e gostar da jornada do TCC, porque por mais que seja uma coisa obrigatória da faculdade e parece que seja alguma coisa chata, dá para você escolher um assunto legal e que você goste e que seja prazeroso de trabalhar com ele. E no meu caso, eu fiz um TCC sobre um videogame, então eu fiquei muito feliz com o assunto também. Deixa eu ver. Se vocês quiserem me interromper, dar comentário, alguma coisa durante a palestra, pode dar também, pode interromper à vontade. E vamos começar. Aqui está um pequeno roadmap do que eu vou falar ao longo da palestra de hoje. Primeiro eu vou contar sobre como foi o processo de escolha de um tema do meu TCC, e depois qual o tema que eu escolhi e por que eu mantive ele até o final. Aí eu vou mostrar também o que eu escrevi no TCC, no final das contas, os assuntos. Depois eu vou mostrar alguns trechinhos dele, das partes dos trechos que eu traduzi, junto dos comentários que eu fiz sobre as traduções. E no finalzinho eu também vou dar dicas de como escrever o seu próprio TCC sem surtar muito, de uma forma mais eficaz e mais tranquila também, que dá para fazer. Quando eu estava pensando em um tema de TCC lá pelo quarto, quinto semestre, que os professores já ficavam falando que é bom pensar em um tema, que às vezes dá para você usar um trabalho que você já fez na faculdade e transformar num tema do TCC, primeiro eu estava achando que eu tinha que fazer uma tradução, e aí eu não sabia exatamente do que fazer, e aí, como eu gosto muito dos jogos Portal, Still Alive e Portal 2, aí eu pensei, eu posso fazer traduções desse jogo, já que não tem para português brasileiro. Porque aí pelo menos seria algum assunto que eu gosto e seria legal de fazer. E aí, no caso, eu traduziria as falas da GLaDOS, que é essa robô, que é, tipo, uma das personagens principais do jogo. E eu acho as falas dela interessante porque ela tenta, no começo da história, falar que você só está fazendo parte de um teste, fazendo parte da evolução da ciência, não sei o quê, mas no final das contas ela só está tentando arranjar alguma forma de te matar, porque, sei lá, dá a impressão que ela tá meio entediada.
Mas aí, conforme foi passando o tempo, eu fui pensando mais sobre esse assunto, começou a bater muita dúvida de, tá, mas se eu fosse traduzir, eu ia comentar sobre o quê? Ia ser só uma tradução, não ia ter comparação com outra coisa, eu ia falar sobre mais o quê? Eu não tinha certeza. Eu achei que naquela época eu não sabia muito como estender esse assunto, então eu acabei deixando de lado essa ideia. Mas aí, depois, conforme eu fui jogando o Bane, que no caso uma amiga minha que recomendou e eu fui indo, demorou bastante tempo até eu perceber que a personagem principal é referida por they, ao invés de she ou he, enfim. E aí foi da onde veio a ideia de fazer um TCC sobre traduzir gênero neutro do inglês, they, pro português, porque esse é o tipo de coisa que a gente não vê com tanta frequência no nosso dia a dia de alguém tentando manter o gênero neutro em português, pelo menos não na mídia muito ampla. E aí eu pensei, tipo, achei um tema, é, é um tema legal que eu gosto, é de um jogo que eu gosto, então vai ser bom. E ainda por cima falar sobre tema LGBT, porque como usa they, né, geralmente a gente acaba associando muito com pessoas não binárias e coisas assim. E aí já deu aquela empolgação para fazer, porque pelo menos ia ser de assuntos que eu gosto. Aí aqui eu já vou falar sobre o que eu acabei escrevendo mesmo, mas para dar um contexto geral sobre o jogo, para vocês entenderem um pouco. Obey Me é um jogo para celulares e tablets. Ele é em primeira pessoa, então quem está jogando é a personagem principal, barra o personagem principal, enfim. Ele é do gênero visual novel, que no caso é aquele tipo de jogo que fica um retângulozinho embaixo da tela, onde aparecem as falas, os textos, e aí em cima aparece a personagem que está falando. E jogos desse gênero são muito baseados na história, o que significa que ou você sabe ler o que está escrito, ou você simplesmente não consegue jogar. É diferente de jogar, por exemplo, um Super Mario Bros., que você não precisa saber inglês para jogar, tipo, qualquer um joga. Mas visual novels, como é totalmente baseado em história, ela é muito dependente da pessoa saber a língua, ou então do conteúdo ser traduzido para a língua da pessoa. Esse jogo está disponível nas línguas inglês, japonês, chinês tradicional e coreano. Então, como não estava disponível para português, era uma tradução inédita, então já dava uma ajudada para o TCC. A personagem principal, que no meu trabalho eu chamo de MC, porque é como a comunidade de fãs geralmente chama, main character, ela não tem gênero, por isso se usa they para se referir a ela. E daqui a pouco eu explico também por que eu fico me referindo a ela no feminino. Ela não tem gênero porque, como eu disse, é em primeira pessoa e qualquer um pode jogar. Tipo, pode ser um menino, uma menina, uma pessoa não binária, uma pessoa de gênero fluido, enfim. E aí, para se referir a todo mundo, acaba usando they. E no jogo, ao invés dela ter uma representação humana, ela é representada por essa ovelhinha que tá aí na tela, só por uma ovelhinha rosa, que aí fica meio que como um vácuo na história, e quem tá jogando pode preencher com a sua própria personalidade, sua própria aparência, ou então criar um personagem da sua cabeça para inserir na história. O jogador ou jogadora também escolhe o nome da personagem para ficar mais interativo, né, mais imersivo o jogo. E além disso, ele tem muito conteúdo, tipo, muito mesmo. Ele é dividido em capítulos. Os capítulos são chamados de lições, e cada lição é dividido em mini parts, e sendo que só da história principal tem 80 lições. Então é bastante coisa. E além de ter a parte principal, teve os eventos, né, que foram atualizados até 2024, então tem mais de 50 eventos, tem umas outras histórias à parte que também tem muita coisa. Aí, por conta disso, eu tive que limitar minha pesquisa, porque tinha conteúdo demais, não dava para eu ver tudo.
Aí do que eu acabei escrevendo no meu TCC mesmo. Aqui são as divisões dos capítulos, mas essa é a estrutura final. Então, eu não fiz essa divisão logo de cara de quando eu comecei a planejar o meu TCC, foi só no finalzinho mesmo que ficou desse jeito. Mas eu fiz os capítulos da introdução, falei sobre gênero neutro, gênero marcado, linguagem inclusiva, falei da importância da discussão e o estudo das linguagens neutra e inclusiva, dei uma contextualização do jogo, dando as informações sobre ele, dei um resumo da história principal, falei sobre as ferramentas do jogo, quando você entra no jogo ele parece uma tela de celular, e aí tem vários aplicativos para deixar mais interessante. E a parte principal do meu trabalho, né, onde estão os trechos traduzidos. Aí primeiro eu falei sobre as minhas escolhas tradutórias nos trechos, depois eu dei as justificativas de por que eu fiz essas escolhas, e finalmente eu trouxe as traduções, no caso eu coloquei de 20 trechos, e depois considerações finais, referências e bibliografia. Então, resumindo, no meu trabalho, além de traduzir, eu justifiquei as minhas escolhas tradutórias, eu contextualizei o jogo, eu pesquisei e falei sobre gênero neutro, gênero marcado e linguagem inclusiva, e falei da relevância desse assunto, por que é importante discutir sobre ele, para falar de por que esse trabalho era importante. Agora eu vou ir para a parte que eu trago as traduções. Os termos que eu utilizo, eu tirei do livro Procedimentos Técnicos da Tradução, uma nova proposta, da Heloísa Barbosa, de 2020. Então, o nome das técnicas basicamente é baseado daqui. Primeiro, vou falar sobre as escolhas tradutórias que eu fiz. Da personagem principal, eu avisei no meu trabalho que eu só ia usar o feminino para se referir a ela, e que quando aparecesse o nome dela em alguma das falas, ao invés de colocar algum nome aleatório, eu ia colocar MC, porque é o que a comunidade de fãs geralmente usa, já que qualquer pessoa pode colocar qualquer nome. E eu utilizo no feminino porque também da comunidade a gente geralmente usa o they ou então she para se referir a ela. E no trabalho, eu achei que ficaria muito poluído visualmente, muito estranho se toda hora eu colocasse a barra o barra e, MC fez tal coisa, ela barra ele barra elo, tananã, tananã, ia ficar muito comprido e muito confuso. Eu usei linguagem inclusiva nas traduções. No caso, em inglês estava usando gênero neutro, they, mas em português eu usei linguagem inclusiva, então basicamente eu tirei todos os gêneros. E daqui a pouco eu explico mais por que eu escolhi linguagem inclusiva. Como eu peguei falas orais nesse trabalho, eu me dei ao luxo de não seguir a norma culta em todos os trechos. E pra, podia soar mais natural para a fala, então eu não precisava fazer aquela coisa certinha, bonitinha, seguindo a gramática, não sei o quê. Aí, para selecionar os trechos, alguns métodos que eu fiz eram que tinham que ser falas direcionadas a MC, já que ela era a única personagem que não tinha gênero no jogo. Os trechos não poderiam ter gênero marcado em inglês. E geralmente também no jogo eu consegui perceber que eles também evitam bastante usar palavras que em inglês demonstram algum tipo de gênero, como por exemplo beautiful, handsome. Eles usariam stunning ou amazing. Eles também evitavam bastante disso, até se, por exemplo, em algum evento fosse fazer alguma profissão, eles também usavam alguma palavra que fosse mais neutra ou contava de outra forma. E para selecionar os trechos, eu também escolhi partes que continham palavras que flexionavam em gênero em português, como substantivo, adjetivo, verbos no particípio, entre outras palavras, para que usar a linguagem inclusiva fosse obrigatório. E como eu disse, o jogo é muito, muito grande, aí eu também expliquei que tive que fazer uma limitação da pesquisa, porque senão ia ficar um negócio gigante e não ia acabar mais.
Por que que eu escolhi linguagem inclusiva? Bom, como vocês sabem, o português brasileiro é uma língua de dois gêneros, feminino e masculino. Ainda não tem um gênero neutro oficial, então, por mais que algumas pessoas e linguistas também usem ele ainda não está totalmente oficializado. O jogo está em primeira pessoa e a MC pode ser alguém de qualquer gênero social, como eu disse, pode ser uma menina, um menino, alguém de gênero não binário, gênero fluido, etc. E a linguagem inclusiva evita a quebra de imersão na história, porque, por exemplo, se tivesse escrito no gênero neutro em português, utilizando elo, como eu não estou acostumada a referirem a mim por elo, se aparecesse isso na história, ia ter uma quebra de imersão, ia parecer que estão falando com uma outra pessoa. O mesmo poderia acontecer com um menino, ou então, se escolhesse, sei lá, o gênero feminino na história, ia ter quebra de imersão para pessoas não binárias, gênero masculino, etc. A linguagem inclusiva evita estranhamentos porque ela utiliza somente palavras e termos que já estão concretizados na língua, ela não inventa termos novos, como é o caso do gênero neutro. Ela também não afunila o público, porque se ficasse no feminino, o jogo ia ficar mais direcionado só para o feminino, ou então só para o masculino, e a linguagem inclusiva mantém mais geral. Eu também acabei evitando o gênero neutro, porque ainda tem muito preconceito contra o uso dele. Que diversas pessoas falam que, tipo, ai, gênero neutro não existe, não tá nos dicionários e não sei o quê. Só que, como o português é uma língua viva, as línguas mudam ao longo do tempo conforme as pessoas vão mudando e a cultura muda. Mas ainda assim é difícil para todo mundo aceitar isso. Outro detalhe também que influenciou na minha escolha da linguagem inclusiva é que quando vai baixar o jogo na página é, da loja da Google Play Store, na descrição dele está escrito There is no gender selected for the main character, so anyone can play. Então, a própria empresa já coloca que ela não está funilando o público, que muitas vezes esse tipo de jogo é mais concentrado ou para o público feminino ou para o masculino, mas nesse caso eles quiseram deixar mais geral. E também outra vantagem da linguagem inclusiva é que ela diminui o tamanho do jogo. De tamanho eu me refiro a tipo megabytes, gigabytes, e reduz os custos de globalização. Porque, por exemplo, tem um jogo que se chama Monster Prom, e nele você tem a opção de escolher se a personagem principal vai ser chamada por she, he ou they. E aí, nesse caso, você tem que fazer toda uma configuração de quando está fazendo o jogo, de certas partes das frases ter que trocar de acordo com o que a pessoa escolheu. E aí isso acaba complicando um pouco mais a produção do jogo e também na globalização, porque você tem que fazer 3 traduções diferentes, e com a linguagem inclusiva você faz uma só que já serve para todo mundo. Aí agora que eu vou mostrar alguns exemplos do que eu fiz no meu trabalho, eu trouxe 8 exemplos para mostrar. No primeiro, so you have been warned, you get what I'm saying, right? Ok. Ao invés de deixar literal, né, ou normalizar para o português como feminino ou masculino, de você foi avisada ou avisada, eu traduzi para então eu te avisei, você entendeu, né? Ok. Neste caso, eu fiz uma modulação, que significa que foi uma mudança no ponto de vista, que foi de você para eu, para assim não deixar nenhum gênero aparente. O exemplo 2. This isn't very nice of the flower, though. MC worked the hardest at gathering up the petals that scatter, and this is the thanks they get? Well, I don't believe this is an attack directed at them specifically. Eu traduzi, mas o que essa flor fez não foi muito legal. MC foi quem trabalhou mais duro para juntar as pétalas que se espalharam, e é isso que a flor faz para agradecer? Bom, eu não acho que isso seja um ataque contra MC em específico.
Nessa primeira parte foi outra modulação, outra mudança no ponto de vista, que foi de date, elo para flor. E na segunda parte eu fiz uma adaptação, porque em inglês estava utilizando o pronome, e em português eu resolvi deixar só o nome sem o artigo para ficar neutro. Exemplo 3. I'm lying in bed, but I can't get to sleep. Essa é uma das falas da MC. Estou na cama, mas não consigo dormir. Nesse caso, eu só omiti o deitada, deitado, então foi bem simples de fazer esse. Tem hora que a gente só tira um pedacinho e já dá tudo certo. Exemplo 4. Just be sure you don't forget which one of us is the boss here. Dessa parte eu achei interessante fazer uma adaptação, porque no caso, quem fala isso é uma personagem masculina que está se referindo somente a ele mesmo. Só que aí eu pensei pelo ponto de vista da jogadora, que, por exemplo, se é um menino jogando e escuta isso, que essa frase é um foreshadowing do que vai acontecer depois da história, que depois a gente passa a mandar nele. Então, se é um menino, tipo, só não esquece qual de nós é o chefe aqui. Dá pra entender o foreshadowing de que, tipo, pode inverter os papéis, mas se for uma menina lendo, dá a impressão que ela não vai ter essa oportunidade de virar chefe. Então, eu achei melhor trocar pra quem é que manda aqui, que aí mantém neutro também. Exemplo 5. If you continue saying such nonsense, you will just scare MC. Se você continuar falando besteira, só vai ficar gerando medo. Nesse caso, eu fiz outra adaptação, porque como em português, pelo menos no de São Paulo, né, a gente coloca muito o artigo antes do nome, e acaba aparecendo o MC. Então, eu troquei, né, para só, tipo, o que é a situação, o sentimento, o que é causar nela. Exemplo 6. Why do you think I did it? Isn't it obvious? Imagine what would happen if someone saw me inviting you into my room. A human who doesn't even look like an otaku but a normie. You know what people would say, right? Por que você acha que fiz isso? Não é óbvio? Imagina o que aconteceria se alguém me visse chamando você para entrar no meu quarto. Um ser humano que tá mais pra normie do que pra otaku. Você sabe o que iriam falar por aí, né? Esse caso eu também achei melhor fazer uma adaptação, porque deixando literal ia ficar com muitos artigos indefinidos, muito um humano, uma otaku, uma norme, e aí, reajeitando a frase, eu consegui deixar sem gênero nenhum. Exemplo 7. You have seen just how fast he is yourself, haven't you? Você viu com seus próprios olhos o quão rápido ele é, né? Ao invés de colocar você mesma, você mesmo. Esse é um caso de equivalência com explicitação, porque você mesma viu, ou você viu com seus próprios olhos, tem a mesma ideia, e é uma explicitação porque quando a gente vê é com os olhos, né? Então fica, tipo, mais do que o óbvio. E o último exemplo To keep you safe, you are to stay with them at the House of Lamentation. Para garantir a sua segurança, você ficará com eles no Lar da Lamentação. Nesse caso, eu fiz uma transposição, que significa que é uma mudança de classe gramatical. Eu troquei de segura, seguro, que acho que é um adjetivo, né, para o substantivo segurança, para manter essa neutralidade. Deixa eu ver aqui. Se eu pedir ajuda para IA para achar mais soluções inclusivas, a maioria dos casos eu tentei fazer sozinha mesmo, mas se eu não sabia, aí eu pedia para IA para dar uma ajudinha. E tem eu imaginei, Nicole, me dá muita vontade de fazer isso também, quando estou tentando achar a solução. E tem hora que a gente não pensa em nada, porque é difícil, né? Você fica. Aí a solução vem com outra coisa de gênero, vem com outra coisa de gênero, né?
E às vezes você tem que colocar alguma coisa que não necessariamente estava escrito, mas estava subentendido. Aí também pode ser o caso. E eu acho que para achar mais soluções assim, pode ser também pesquisando mais sobre o assunto, que como tem artigos também que falam sobre linguagem inclusiva, eles também dão outros exemplos de como fazer esse tipo de coisa, de outras formas. Parece que quanto mais você faz, né, mais tem, tipo, sei lá, parece que vai ficando mais fácil achar soluções, né? É tipo que você Uhum. começa a acostumar com o estilo, começa a acostumar com as leituras. É que a gente Sim, tem que estar aberto, né, para essas leituras diferentes e pensar em soluções que não são tão óbvias, mas ao mesmo tempo a nossa língua é tão rica dessas uhum, soluções que essas coisas vão aparecendo, né? sim. E Então, depois desse trabalho eu também comecei até a ter pensamento mais crítico sobre como que eu falo. Quando eu vou me referir a uma pessoa que eu não sei o gênero, eu já tento ir mais para a linguagem inclusiva mesmo, em vez de chamar por ele, que nem a gente está acostumado, né? é verdade, mas a gente não pensa isso de imediato, né? Acho que, já que eu interrompi, Nicole, eu vou falar Ok, uma coisinha que você não botou no slide, mas que eu pode acho falar. que tem uma coisa que eu lembro da sua pesquisa que ficou muito marcada, que vários alunos me perguntaram sobre isso, é que assim, vocês estão vendo que a Nicole, ela fez a tradução de um jogo que ainda não tinha tradução. E aí muitos alunos me perguntaram assim na hora do TCC, mas professora, não é melhor eu analisar uma tradução que já existe? Tipo, um jogo já está traduzido, né? Então, já tem uma tradução que outra pessoa fez, e aí a gente pega essa tradução e analisa num TCC. Porque todo mundo pensa assim que, mas quem sou eu na fila do pão, tipo, para propor uma tradução e ainda vou analisar a própria tradução que eu estou fazendo. Parece um trabalho muito de ego, assim, né? Tipo, você mesmo traduz, aí você mesmo vai lá, analisa, e você mesmo vê os resultados que tem. É tipo, é um trabalho sobre mim que eu mesma fiz e eu estou dizendo o que tem. Então, fica parecendo que não tem, assim, uma metodologia ou uma teoria por trás, mas é tudo falso isso. Essa teoria que a Nicole usou chama análise, né, de tradução comentada. E ela tem, assim, uma base teórica bem forte, sabe? A tradução comentada pode ser feita desse jeito que a Nicole fez, que é ela mesma propôs uma tradução que não existe, e pode ser feita desse jeito que você pega a tradução que já existe, feita por uma outra pessoa, mas você analisa os resultados dessa tradução e comenta. Então, esses comentários, eles são inseridos durante o processo de tradução ou durante a análise e tem respaldo na teoria de tradução. E é uma área, assim, bem profícua de trabalhos. Se a gente olhar, por exemplo, a revista da Universidade Federal de Santa Catarina, chama Caderno de Tradução, né? E olhar nessa revista os trabalhos que tem só sobre tradução comentada, vocês vão ver que são muitos artigos publicados que fazem exatamente isso que a Nicole fez, que é fazer a própria tradução e comentar esse processo. Então, as teorias dizem que esses estudos de caso, né, tipo o caso da Nicole estudar um único jogo, né, o Obey Me, e analisar e comentar, eles vão enriquecendo os estudos da tradução, criando uma ontologia de estudos que ajudam outras pessoas em formação e outras pessoas que estão estudando. Então, tem muita justificativa para isso acontecer. Quando a Nicole começou a se interessar por isso, né, e fez a proposta do projeto para o TCC, eu fiquei pensando, meu Deus, não sei muito sobre o assunto de tradução comentada. Eu sei que existe, já vi vários professores orientando, vou procurar saber, então nós duas começamos a ler sobre esse assunto. Aí comentei com a professora Cássia, comentei com o professor Luciano, e todo mundo ficou atrás das coisas. Eu lembro que até os alunos do 7º semestre, a Milena, outros alunos que estavam no último ano, já estavam pensando no TCC, ainda quando a Nicole começou, eles ainda estavam no 5º, 6º, eles fizeram uma disciplina de historiografia com a professora Cássia, historiografia da tradução, historiografia em geral, né? Que é uma área de interesse de pesquisa da Cássia. E aí, dentro dessa área de historiografia, eu lembro que a Priscila, a Milena, elas tiveram a ideia de estudar historicamente. E aí, tudo isso por causa da Nicole, tá, gente? Outras pessoas quiseram estudar a tradução comentada para entender como é que ela funcionava. Então, eu lembro que na aula da Cássia, os alunos fizeram, né, a Milena e os outros desse grupo, eles fizeram um trabalho de historiografia sobre a história da tradução comentada.
Então, eles foram lá ver, tipo, historicamente, que outros trabalhos já tinham sido publicados sobre tradução comentada. E aí veio a descoberta de que existem vários jeitos de fazer tradução comentada. Esse jeito que a Nicole escolheu, que ela mostrou aqui, né, que ela mesma traduziu e comentou, e outros jeitos de fazer, como colocando balões no comentário, colocando notas de rodapé, fazendo a tradução simultaneamente e comentando. Então, que assim, não é uma receita de bolo de prescrição, mas ao mesmo tempo é uma forma de fazer que tem assim respaldo teórico que a gente consegue fazer com uma metodologia que pode ser replicada em diferentes situações, mas que é muito ampla dentro dos estudos da tradução e muito rica de resultados interessantes, como a gente está vendo aqui com a Nicole, né? Ela comentando, vendo os experimentos. Então, a partir do momento que a Nicole pegou os procedimentos técnicos da tradução da Heloísa Barbosa, começou a identificar que procedimento ela estava fazendo em cada tradução, o comentário surgiu a partir dessa identificação. Então, os procedimentos foram, assim, ferramentas, né, da teoria que ela usou, mas o que é interessante olhar nem é, assim, a nomeação que ela dá para o método, né, tipo, eu modulei, eu adaptei, eu omiti. Isso é importante a gente saber porque são técnicas, né, mas quando a Nicole vem e diz, olha o resultado que teve, continuou neutro, olha o resultado que tem. Quando ela mostra a consequência disso em quem está jogando, no leitor e quem está consumindo a tradução, aí é a cereja do bolo. Porque dá essa ideia de que a análise, o comentário, sabe, toda a parte teórica, aquilo tem um resultado de que, nossa, quero aprender mais disso, vou ler esse trabalho da Nicole, para a gente ver como é que faz porque isso tudo gera, né, gente, conscientização, gera, né, inclusão de pessoas que estão se sentindo excluídas na hora de jogar, e ao mesmo tempo a tradução é que é a ferramenta que vai atender esse público. Então, só para, né, queria dar esse adendo aqui, Nicole, para a gente lembrar que essa teoria da tradução comentada, ela é riquíssima. Ela pode ser usada, sabe, em outras pessoas que estão assistindo a gravação ou que estão aqui pensando, nossa, nem pensei nisso como uma possibilidade de metodologia para fazer o TCC ou para fazer qualquer pesquisa usando tradução comentada. Aí vou colocar aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, mas essa revista que eu falei, a Caderno de Tradução, onde tem várias, você vai ver que é a moda. Se você entrar lá na revista, você vai ver que tem vários outros artigos. Eu acredito que daqui a pouco Nicole vai se animar em transformar esse TCC num artigo para a gente mandar lá para Cadernos de Tradução, né, Nicole, e essa publicação sair. Então, agora eu vou ficar quieta, vou deixar a Nicole mostrar o resto dos exemplos e as dicas. Vai, Nicole, continua, por favor. Os exemplos acabaram aqui. Aí, aqui são mais dicas sobre como escrever o TCC, tem coisa. Eu vou falar sobre o que funcionou para mim e também dicas que as próprias professoras e orientadoras também passaram nas matérias de TCC. Então, se você vai fazer TCC, anota, né? Presta atenção. Pode funcionar ou não, mas de qualquer jeito é bom testar, né? Só para ter certeza. A dica número 1 é anota tudo. E o que eu quero dizer com isso? Quando você tem alguma ideia sobre o que escrever no TCC, tipo, sei lá, o assunto X, ou alguma ideia de algum trechinho, algum parágrafo, anota. Por que anota? Porque você vai esquecer. E, tipo, vai esquecer mesmo. Porque é muito conteúdo, é muita coisa para ver. Então, tipo, pra dar aquela relaxada no cérebro, já fazer as coisas mais, com mais tranquilidade, você pega e você anota. Tipo, mesmo se, tipo, parecer alguma ideia que não seja muito boa ou que não vá para a versão final, anota mesmo assim, porque vai que se muda de ideia ou vai que você tem uma outra ideia a partir daquilo. Anotar ajuda bastante, porque aí você não fica com aquela pulguinha no fundo da mente toda hora falando, tipo, olha, não esquece disso, não esquece disso, não esquece disso. Já dá um alívio, ainda mais porque quando a gente faz o TCC tem que fazer outras matérias também, e muita coisa acaba embolando a cabeça. Aí a segunda dica aqui, além de anotar tudo, o melhor é anotar em um lugar só. Que no caso anote em um único documento, ao invés de ter vários documentos espalhados no seu Google Drive ou no seu computador,
ou mesmo que você prefira anotar em papel, seja em um caderno só, anota em um único lugar, porque vai ficar bem mais fácil de achar as anotações depois. Senão você vai ficar ou perdendo a anotação, ou então vai ficar naquela loucura de, eu lembrei que eu anotei tal coisa, e aí você acha que tá em um arquivo, mas aí não tá, e aí tem que ficar caçando um monte, e nisso já dá um desgaste mental, e aí você já fica menos produtivo para escrever o TCC depois. Então, o que eu recomendo, que funcionou muito bem no meu caso, é usar um arquivo do Google Docs. Por quê? Que dá para você ter acesso nele pelo computador e pelo celular, e eles ficam sincronizados na nuvem. Então, quando eu estou em casa, eu conseguia atualizar ele e já ia a atualização para o meu celular. Se eu estava, sei lá, no metrô, eu também conseguia escrever e aí ia atualizando, porque as ideias vão surgindo do nada, né, ao longo do dia. E além disso, o que também ajuda bastante é manter, tanto no computador quanto no celular, naquela opção de disponibilizar o arquivo offline. No celular ajuda bastante porque no metrô tem várias estações que não pega sinal, né? Então, se você deixar offline, você consegue editar offline. E depois que voltar à internet, ele vai sincronizar o arquivo na nuvem. E no computador, você está em casa, acabou a luz ou caiu a internet, você consegue continuar editando se ele também estiver disponível offline. Aí outra dica, meio óbvio, talvez, mas destaque os textos. Quando você está lendo as coisas, destaca o que é importante, destaca o que você acha que precisa lembrar. No meu caso, eu gosto bastante de usar cores diferentes para ficar mais fácil de eu lembrar depois e de visualizar também, porque se tá o texto, uma página branca com um monte de letra preta e aí um monte de marca-texto amarelo, fica muito genérico na minha cabeça, eu não consigo lembrar. Então, vai destacando, vai marcando os textos que você vai lendo, porque se você acha que, eu vou ler um texto rapidinho, vou ler, sei lá, 2 ou 3 textos e depois eu lembro quais as partes principais. Tem chance de você esquecer o que você leu, então é melhor dar uma destacada. E, além disso, aquele arquivo que você está fazendo as anotações, se tem alguma parte que você acha que pode virar citação, seja citação direta ou indireta, tira print desse pedaço, ou então copia e cola lá, e lembra de marcar, é importante, marcar o nome do artigo do livro, da onde você pegou, que aí você consegue achar depois, na hora de ter que citar no TCC. E muito importante também marcar o número da página, porque vai que você está lendo um artigo, sei lá, de 40 e poucas páginas, e você não lembra em que pedaço tá. Com o número da página já facilita dar uma adiantada no trabalho e fica menos esforço futuro também. Então, é melhor sempre facilitar a vida. Da dica 4, talvez você já tenha ouvido, ou então, se ainda não ouviu, vão ouvir falar quando tiver matéria de TCC, mas não tente escrever o texto final primeiro, porque o texto final é para escrever no fim, é a última coisa que você vai fazer. O que eu quero dizer é que quando você for pegar para escrever alguma coisa, não é para já tentar ir escrevendo tudo perfeitinho, aquele português perfeito, aquele tom acadêmico maravilhoso, é tipo, não, vai tranquilo, um passo de cada vez, a versão final é para o final, você vai pensar nisso depois. O que eu recomendo fazer, também baseado no que as professoras falaram, é primeiro fazer bullet points, então marcar os tópicos principais, os assuntos principais que serão discutidos. No meu caso, por exemplo, que eu queria falar sobre gênero marcado, gênero neutro, linguagem inclusiva, então esses são os tópicos principais. E aí, se tinha alguma ideia a mais dentro de algum deles, eu fazia uma anotação também de tipo, não esquece de falar tal coisa. Aí, depois de já ter definido os tópicos principais do seu trabalho, anota suas ideias, né? Como eu tinha falado, pode anotar de qualquer jeito, de aquela escrita mesmo que, tipo, do WhatsApp, cheio de gíria, cheio de só letrinha e não sei o quê, porque esse é um arquivo seu, você não precisa mostrar para mais ninguém, então não precisa se preocupar muito. E aí depois, quando você for pegar para escrever, para valer, o que funcionou para mim era pegar e fazer o rascunho, não era o texto final, era rascunho de um parágrafo ou mais. Geralmente fazia um ou dois. E também sem se preocupar muito com a escrita, apenas escrever. Só tipo, nesse parágrafo eu preciso explicar como o jogo funciona. Então eu começava a escrever e qualquer coisa no meio do caminho dava umas arrumadas, mas
não quebrando a cabeça para já sair perfeito. E aí, depois de ter feito o rascunho, você tem que deixar o texto descansar. Então, você foi lá, teve um mau trabalho, é bastante esforço mental para escrever. Você para, você pausa, vai tomar um café, vai fazer outra coisa, depois você volta no texto, ou então você vai ver, você volta no texto só no dia seguinte. Dá uma relaxada, porque como você sabe exatamente o que você queria dizer, as ideias estão muito bem na sua cabeça, mas não necessariamente no texto. Então você precisa de um tempo fora dele para depois você ver o que realmente foi parar no papel. Então, depois de ter deixado o texto descansar, aí você pode pegar e fazer outro parágrafo ou outros, de novo com a mesma técnica, sem precisar ficar se preocupando com a escrita. Ou então, se você quiser revisar o que já está escrito, o que eu recomendo é primeiro olhar focando no conteúdo, ver se o conteúdo faz sentido. Se você queria falar sobre o assunto X, você conseguiu falar sobre esse assunto, falou tudo que era necessário e faz sentido a forma que está escrita? Se sim, beleza. Aí só depois disso você vai e revisa gramática, vê se tem erro de digitação, se está redundante, se colocou muito ele toda hora, ela toda hora. Aí você vai para esses detalhezinhos, mas essas são as coisas que é melhor para revisão final, porque também demandam muita energia, muito esforço. E de um bônus também do que ajudou no meu próprio TCC, é que eu participei da 5ª jornada de tradução e adaptação, que eu fui convidada a participar, que o Luciano e a Simone me chamaram, que era para eu fazer um pôster falando brevemente sobre o meu TCC, e fazer isso acabou ajudando bastante a dar um rumo no meu TCC, porque eu tive que definir de uma forma mais concreta sobre o que eu ia falar, o que estava faltando pôr ali, qual que era o rumo da pesquisa. E então, quando vocês, não sei se vocês já estão tendo ou não, matéria de TCC, se a professora chegar e falar que é para fazer um seminário sobre o seu TCC, não achem chato, não achem ruim, que na verdade é só para ajudar a esclarecer as ideias na cabeça, porque quando a gente fala sobre o nosso trabalho, a gente entende melhor sobre aquilo que a gente está estudando e também, às vezes, consegue até organizar melhor. Você vê que, tipo, tem um assunto que, na verdade, caberia melhor mais para o final ou mais no início. E é. E você consegue também, às vezes até pode ajudar com a escrita também, que você vai pegando mais ideias conforme você vai fazendo a palestra, você percebe alguma coisa que faltou, que ficaria legal. E é isso. Aqui estão as referências. E obrigada. Espero que não tenha ficado chato nem nada. Nada chato, Nicole, muito bom. Esses slides estão lindos. Ai, você vai dar pra gente esses slides, né? Sim. Nicole, pra gente botar lá no Brightspace e para quem estiver assistindo a gravação, quiser também ver e admirar os slides, ficaram ótimos, cheios de efeitos, eu adorei. Se alguém tiver pergunta, pode fazer, pode escrever no chat, alguma coisa. Também, gente, uma coisa que adorei que você falou do Jota aí no final, porque foi ótimo nessa jornada de estudos e mais uma linha lá no Lattes, no currículo, ótimo para o portfólio, né? Um trabalho publicado com a apresentação feita lá na USP. Essa jornada de estudos geralmente acontece a cada 2 anos, então é provável que no próximo ano tenha. Então, isso é bem legal, né, de a gente participar, e a Nicole está certa, que ajuda, né, porque a Nicole participou dessa jornada 1 ano antes de fazer o TCC, então obrigou ela a ter que antecipar a pesquisa, tipo, Nicole, só diz aí qual é a ideia, a gente faz, ainda não tinha dados, análise, né, tinha, sei lá, 1 ou 2 traduções e não todas essas. Se eu deixasse também, a Nicole ia querer colocar 50 traduções no trabalho. Eu falei, Nicole, escolhe 5. Aí ela, escolhi 20. Eu, 20? Ela, né? Tipo, não, Nicole, 5 ou 6 coisas, só não precisa tanto, senão o trabalho não ia ter fim, gente. Foi muito fácil orientar a Nicole, porque ela é organizada, ela faz, ela cumpriu os prazos, né? Ela foi, então,
assim, foi um prazer mesmo. A única coisa que eu ressalto é assim, como qualquer outro estudante ou aluno, a Nicole tinha inseguranças sobre coisas que ela acreditava, já sabia, mas na hora de escrever, falando, mas eu posso falar isso? Ela sempre perguntava, mas tipo, isso veio da minha cabeça. A Nicole, pode vir da sua cabeça. Tipo, mas eu não tenho que escrever que alguém que disse isso antes de mim, é bom você escrever quando tiver, mas se ninguém falou o que você acredita, você tem que botar o que você acredita. Né? Porque a gente também pensa, tem opiniões, e tudo bem, isso pode aparecer no nosso TCC. Então, foi um crescimento nisso, né, Nicole? Sim, também. Né, tenho uma voz, posso dizer o que eu penso e quero... que, para mim, particularmente, eu acho que é a parte mais legal do trabalho da Nicole, são as crenças que ela tem, as opiniões que ela tem, né, as descobertas que ela fez com essa tentativa de uma tradução desafiadora, de fazer uma coisa inclusiva. Então, ela fez soluções muito boas no texto, e isso aparece na voz dela, né? Ela colocando lá, olha, isso teve esse efeito, isso foi assim, uma coisa mais ideológica, sabe, de se posicionar politicamente com essas questões que são importantíssimas para a sociedade, e Nicole não deixou a desejar nessa parte. Então, isso é, assim, mérito dela mesmo, né? De conseguir fazer. Fernanda botou perguntinha? Sim. Teve... Você teve que adaptar alguma questão cultural enquanto traduzia o jogo? Neste caso, eu não precisei, porque os trechos que eu peguei eram curtos e eram mais focados nessa questão mesmo de ser direcionado sempre à personagem principal. E também, quando aparecia algum termo novo, era mais de algum termo de fantasia, porque, tipo, a história se passa em um outro reino, então, lá tem os seus próprios objetos, as suas próprias coisas, então eu só mantive, porque é fantasia, né? Aí eu não precisei adaptar culturalmente. Muito bom. Mais algum comentário? Vladimir, Pedro, Gabriel, Kathleen, Amanda? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo quietinho? Ok. Então, vou agradecer a Nicole pela palestra incrível, pela organização. Vocês viram, né, gente? Lindo tudo. Um trabalho Agradeço pelo incrível convite. mesmo. Obrigada, Nicole, por você ter vindo, por ter enriquecido e ensinado a gente bastante sobre essa organização do TCC tão importante. Obrigada por compartilhar seus slides com a gente e ter dado a palestra com essas dicas boas. Agradeço a todo mundo que veio. Fiquem atentos, a gente vai ter divulgação para o próximo semestre. Hoje é nosso último encontro do grupo de estudos de tradução nesse semestre. Obrigada por terem participado. Conto com vocês na próxima edição. Obrigada, Nicole. Tchau, Fernanda. Tchau, gente. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, gente.